Queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus e também um bom dia. Nós estamos numa série de estudos expositivos nos profetas menores e já há 3 semanas nós iniciamos a carta, ou melhor dito, o livro do profeta Joel. E nós aprendemos com o pastor Tales e também com o pastor Cristiano o contexto em que Deus levantou o profeta Joel para profetizar. Nós não temos com exatidão a data em que o profeta Joel foi usado por Deus para profetizar, mas boa parte dos comentaristas eles chegam à conclusão de que Joel profetizou por volta do ano 800 antes de Cristo. E que profetizou também no reinado de Judá. Por várias vezes o profeta Joel menciona a cidade de Jerusalém, ele fala sobre Sião, e em nenhum momento ele menciona alguma cidade do reino do norte, alguma tribo do reino do norte. Então nós também comungamos dessa ideia de que ele foi um profeta do reino sul, que profetizou nesse período aí, cerca de 800 antes de Cristo. Bom, e como já foi ensinado, nós sabemos que o contexto em que Joel foi levantado por Deus era um contexto onde havia uma grande crise econômica em Judá, por 2 razões. Primeiro, uma grande seca havia se instalado em Judá já há alguns anos. E logo em seguida Deus enviou uma praga de gafanhotos que devastou toda Jerusalém, toda Judá, no sentido das plantações, das árvores, e isso trouxe uma crise econômica, se instalou fome na nação de Israel, no povo de Judá. E essa seca e essa praga fez com que a alegria de muitos se perdesse, principalmente aqueles judeus que estavam envolvidos com a embriaguez, mas isso não apenas afetou a questão do vinho, como também afetou o próprio culto a Deus, porque, como é sabido de todos, o culto no período do Antigo Testamento exigia-se ofertas, e essas ofertas estavam relacionadas a cereais, que advinha das plantações, como também exigia-se sacrifícios de animais, e por muitos animais estarem morrendo por conta da fome, isso afetou diretamente o culto a Deus. As pessoas não tinham recursos financeiros, e algumas delas, por mais que desejavam levar ao culto as suas ofertas, havia uma escassez muito grande de cereais e também de animais. E Deus levanta o profeta Joel para que a nação pudesse olhar todo aquele momento de crise, não apenas como algo natural, uma catástrofe comum que pode acontecer, mas que eles pudessem enxergar a providência de Deus, as mãos de Deus conduzindo aquela seca e também aquela invasão dos gafanhotos. O profeta Joel está afirmando de que Deus trouxe tudo aquilo, toda aquela situação difícil à nação, como um juízo da parte dele para com o seu povo. O povo de Israel, a nação, eles estavam vivendo um formalismo religioso muito grande. Muitos estavam adorando outros ídolos, sim, mas a maioria de Judá, eles ainda estavam compromissados com a religião judaica. Eles estavam indo para o templo, eles estavam oferecendo sacrifícios, eles observavam as festas, os rituais. Entretanto, a religiosidade deles era apenas algo formal, externo. Não havia uma verdadeira conversão, não havia um temor no coração daquelas pessoas. Era meramente algo exterior, algo estético. Eles iam, eles participavam das atividades do culto. Entretanto, no seu dia a dia não havia uma intimidade verdadeira com Deus, não havia um amor genuíno pelo próprio Deus.
Então Joel quer que o povo entenda o que Deus está fazendo com aqueles eventos, que aquilo que está acontecendo não é obra do acaso, não é apenas algo natural, mas que Deus está advertindo o povo, chamando o povo a um despertamento, a um arrependimento. Eles precisavam ouvir a voz de Deus naquela tragédia, naquela catástrofe. Eles precisavam entender que Deus estava insatisfeito com a vida religiosa do seu próprio povo. Então, Joel, ele vai descrever no capítulo 1 todo o cenário que estava acontecendo. E já foi explicado pelo pastor Cristiano e também pelo pastor Tales. Essa praga dos gafanhotos que atingiu todo o Judá, que devastou as plantações, que trouxe fome, que trouxe crise econômica. E a partir do capítulo 2, Joel, então, ele quer anunciar mais um juízo que está por vir, por aqueles dias, mas ele também quer anunciar o dia do juízo final. E esse juízo final, ele se descreve na Bíblia como o dia do Senhor. Sempre que você ouvir a expressão ou ler a expressão o dia do Senhor, é uma referência aos juízos de Deus ao longo da história, mas principalmente uma referência ao juízo derradeiro, o último dia, o dia em que Deus vai julgar todos os povos, todos os homens, naquele grande dia. E o profeta Joel, então, vai pegar o capítulo 1, aquilo que já havia acontecido, que era a seca e a praga dos gafanhotos, e vai usar aquela tragédia como um simbolismo do que Deus está por fazer através dos assírios. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque como é sabido da maioria, Deus, ele trouxe um julgamento sobre o reino norte através dos assírios, a ponto de o povo assírio levar os habitantes do reino do norte cativos à Assíria. Porém, quando trata-se do cativeiro de Judá, não foram os assírios. Entretanto, os assírios também tentaram uma incursão contra Judá. E isso é muito claro a nós, principalmente quando você lê o profeta Isaías, quando você lê Crônicas, quando o rei Ezequias recebe essa afronta, essa invasão dos assírios. Entretanto, Deus foi misericordioso e bondoso. Alguns comentaristas vão chegar até a afirmar que o que fez com que o povo de Judá não fosse levado cativo pelos assírios foi essa profecia do profeta Joel, que repercutiu na época de Ezequias e fez com que o profeta, o rei, juntamente com a nação de Judá, pudesse buscar o Senhor, lembrando-se daquilo que Joel havia predito. Então, Joel, ele quer dizer à nação de Judá que Deus estaria para trazer um iminente juízo sobre eles, que aquilo que aconteceu através da seca e dos gafanhotos era apenas um prelúdio, algo que ia refletir de fato o que Deus iria fazer através dos assírios, que Deus ia comandar um exército de inimigos para invadir o seu próprio povo. Mas esse simbolismo, Joel também, ele faz uso dele para nos apontar um juízo vindouro, o que está por vir no final dos tempos. Então, o capítulo 2, ele nos faz refletir sobre um juízo que Deus está trazendo à tona, algo que poderia acontecer com a nação de Israel, com Judá, naquele tempo, mas como também no final dos tempos. Então, você vai ver que o livro do profeta Joel, ele fala muito sobre o dia do Senhor, trazendo então uma referência aos juízos de Deus e em especial o juízo final. Então, o profeta olha aquilo tudo, todo aquele cenário de devastação, de tragédia, enfim, algo devastador, e ele vai dizer àquele povo: olha, o que está por vir é muito pior do que vocês estão vendo. Isso aqui é apenas um prelúdio. Aqui Deus está dando uma amostra do que Ele vai fazer se vocês não se arrependerem.
há uma maneira de vocês escaparem de um juízo que está por vir, tanto este que virá por esses dias através dos assírios, quanto também aquele que está marcado no último dia. E qual é o caminho para que o povo pudesse se livrar desse juízo? Que a mão de Deus não pesasse sobre eles. E aí então entra o capítulo 2, a partir do verso de número 12 ao 17, onde o profeta vai dizer que se o povo se voltasse para Deus, se o povo verdadeiramente se arrependesse dos seus pecados, se o povo abandonasse aquela religião externa, aquela religiosidade que aos olhos de Deus era abominável, e se convertesse ao Senhor, então eles seriam livres, eles seriam poupados do juízo final, como também daquele juízo iminente que estava por vir. Então, a ideia central aqui do capítulo 2, e nós vamos lê-lo até o verso 17, a ideia que se tem é Deus vindo como um grande general de um grande exército, e esse exército ele é composto de gafanhotos, cavalos e homens, guerreiros habilidosos, que vai invadir toda a terra e vai destruí-la. E ele tem um poder glorioso, um poder irresistível, e então ele trará um juízo sobre todos os homens. Essa é a ideia do verso 1 ao verso de número 11. Deus indo à frente de um grande exército, trazendo juízo sobre a terra, primeiramente sobre Judá, através dos assírios, posteriormente sobre o mundo todo, que é o grande dia do juízo final. E veja a descrição então que Joel faz dessa ilustração que ele faz do verso 1 ao verso 11. Olha o que ele diz: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Veja, já está perto para aqueles dias. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros, irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso, posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão, como homem de guerra, subirão os muros e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará o seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Irmãos, que descrição! Joel, ele olha aquele momento da praga dos gafanhotos, que era devastador, que era um cenário horrível, horripilante. Ele faz uso daquele cenário para trazer um cenário do que Deus ainda há de fazer, só que em proporções maiores e piores do que já havia acontecido. E veja que em todo momento, que quem está por detrás desse juízo vindouro é o próprio Deus.
É Deus aquele que está como um general à frente do exército. Assim como Deus mandou aquele enxame de gafanhotos, ele também vai enviar agora um exército sobre Judá, também para devastar a terra. E no futuro, ele virá com juízo sobre todos os povos. Mas veja ainda, irmãos, nessa descrição, alguns pontos importantes. Veja o verso 1. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. A trombeta aqui, irmãos, é aquilo que é conhecido como chofar. Era um chifre de carneiro, que era tocada como um alarme em momentos cruciais. Vocês sabem que no passado havia sentinelas nos muros dos países. E esses sentinelas, quando eles avistavam um perigo iminente, algo que poderia trazer problemas para a nação, eles tocavam então a trombeta, o chofar. Aquele toque significava que o país, a nação, deveria estarem atentos, em alerta, porque um juízo estaria vindo, algo poderia acontecer com eles, um perigo estava à porta. Então veja que, de fato, o que o profeta está aqui nos ensinando, Deus usando o profeta, era algo que estaria por vir, não algo que já aconteceu. Os gafanhotos já tinham vindo, a seca já havia se estabelecido, mas Deus vai fazer algo ainda pior do que ele já havia feito. Então, era um aviso: tocai a trombeta, fiquem atentos, Deus está por vir, e faça isso aonde? No meu santo monte. Sião, uma referência também a Jerusalém. Veja, irmãos, que Sião, sendo o lugar da morada de Deus, era o lugar aonde ficava o templo, aonde se celebrava o culto a Deus, e aonde essa trombeta vai tocar? Em Sião, mas para Sião, ou seja, o toque da trombeta será ali. Entretanto, a trombeta tem como objetivo ameaçar os próprios moradores de Sião. É Deus anunciando que ele está vindo, mas está vindo não para abençoá-los, mas para destruí-los, para amaldiçoá-los, para dar a eles a consequência dos seus pecados, para dar a eles a recompensa da sua rebeldia, da sua formalidade religiosa. E os judeus, irmãos, que sempre pensaram de forma equivocada, que enquanto o templo estivesse ali em Judá, em Jerusalém, enquanto os cultos fossem celebrados, eles estariam seguros. E Deus vai dizer que não, que ele está vindo contra o seu povo, mesmo vendo o seu povo celebrando culto, mesmo vendo o seu povo com todos os amparatos religiosos sendo executados, um juízo está vindo. Mas veja a descrição desse dia. O verso 2 diz que é um dia de escuridão, de densas trevas. Ele fala sobre fogo. O verso de número 10, ele vai dizer sobre tremer a terra, abalar os céus. Olha o verso 10, diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, as estrelas retirarão o seu resplendor. Aqui o profeta Joel faz referência àquilo que havia acontecido com os gafanhotos. Na invasão dos gafanhotos, irmãos, eu não sei se você já viu isso, recentemente, eu acho que 2 anos atrás, não me lembro agora com precisão o local, acho que até no Brasil teve uma invasão de gafanhotos. E é algo assustador, é uma nuvem de gafanhotos que aonde passa fica escuro, há uma negridão, uma escuridão, porque eles de fato são muitos e eles impedem que a luz do sol, qualquer outra coisa resplandeça aonde eles estão, porque é uma quantidade inumerável. Então fica um tempo nublado. E o profeta Joel está fazendo uso disso. Aqueles judeus acabaram de presenciar isso, a invasão dos gafanhotos. Então ele está trazendo à memória que o que eles viram é apenas um prelúdio do que Deus vai fazer. Lá no juízo final, de fato, Deus com o seu juízo vai abalar os céus
o sol vai se escurecer, a lua não dará mais a sua luz, os céus irão ser abalados no dia do juízo final. Veja agora o verso 11. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá suportar? Deus está dizendo: eu estou indo contra vocês, eu sou poderoso, quem pode suportar o dia da minha ira? Quem pode escapar desse juízo? Quem? Quem é capaz? Quem é poderoso? Quem pode resistir ao meu poder? E aí então, a partir do verso 12, o profeta vai nos apontar um caminho, vai dizer ao povo que havia uma maneira, uma única maneira de escapar desse juízo que estava por vir. Diante de tudo que Deus estava mostrando ao profeta Joel, ele, atemorizado, ele vai dizer ao povo que Deus estava dando a eles uma oportunidade de escapar desse juízo, tanto o iminente quanto o que estava por vir nos dias finais. Verso de número 12. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Veja que ele abre o verso de número 12 dizendo: ainda assim, por mais que estas coisas irão acontecer, ainda há uma oportunidade. E vocês precisam agarrar essa oportunidade agora mesmo. Olha o verso 12. É nesse momento que Deus está anunciando o que está por vir. Vocês precisam agarrar essa oportunidade. Olha o que o texto diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. E ele continua. Joel conclama o povo ao arrependimento e uma conversão genuína. Mas vejamos aí o que o texto diz, verso 12: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Verso 13: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor nosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Verso 12 ao verso 17, o profeta Joel, sendo boca de Deus, vai dizer ao povo o que o povo deveria fazer para escaparem do juízo final. E tudo que você ouvir agora, ele se aplica a todos nós. Tudo que Deus exortou a nação de Judá serve a todos nós. E eu quero que você ouça com atenção cada ponto que Deus disse ao seu povo, porque são coisas que Deus diz a você e a mim também. Vamos ver então o que Deus disse. Em primeiro lugar, como deve então ser esse arrependimento, essa volta para Deus? Ele diz: convertei-vos a mim de todo vosso coração. Perceba, irmãos, que não era suficiente ter sangue israelita correndo na veia.
Não bastava morar na Terra Santa, em Jerusalém. Era necessário uma conversão a Deus. Isso até nos faz lembrar o que Paulo disse lá em Romanos: nem todo israelita é israelita. Então veja que Deus está chamando o povo a uma conversão a Ele. Veja, agora convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não era um retorno aos rituais do templo, porque, como eu já disse, isso eles estavam fazendo. Deus queria um retorno do seu povo a Ele, a uma intimidade com Ele. O povo já estava cumprindo os atos religiosos, mas o coração deles estava longe do Senhor. Eles haviam substituído um relacionamento pessoal com Deus apenas por ritos religiosos. E Deus está chamando o povo dele a um arrependimento da sua religiosidade, de uma religião morta, que vive apenas de aparência, que aos olhos dos homens está tudo bem, está tudo certo. Olha como ele é um homem devoto a Deus, olha como ele é uma mulher devota a Deus, mas que no íntimo não há uma adoração sincera, fervorosa, não há uma reverência, não há um temor. É apenas o ato de ir ao templo, mas fora do templo não há um sentimento de adoração a Deus. E aqui o profeta está dizendo, Deus está dizendo por meio do profeta: vocês precisam se converter a mim, é a mim, de todo o coração. Vocês precisam não apenas me professar com os lábios, mas o coração de vocês deve prestar adoração a mim. Não é apenas chegar no templo e cantar, não é apenas chegar no templo e cumprir os rituais, mas é um relacionamento pessoal comigo. Não é suficiente ir ao templo, não é suficiente trazer os sacrifícios, as ofertas. Isso não é suficiente. Vocês precisam se voltar para mim. E ele ainda continua, como essa volta para Deus? Com jejuns e com choro e com pranto. Irmãos, a restauração espiritual, ela começa com choro e com lágrimas. Toda restauração espiritual começa com uma profunda convicção de pecado. Não acredite em si mesmo ou em pessoas que dizem que voltaram para a igreja, que voltaram para a presença de Deus, mas que não há uma convicção de pecado, que não lamentam o período em que se mantiveram afastados de Deus, que não sentem tristeza por aquilo que deixaram de fazer e por aquilo que fizeram de errado. Tem que ter choro, tem que ter lágrima. Isso evidencia tristeza por ter levado uma vida de mera formalidade religiosa, de não ter servido a Deus com verdade no coração. Então Deus está dizendo: vocês precisam se voltar a mim de todo o coração, mas com lágrimas, com choro. E isso só é produzido pela atuação do Espírito Santo, causando em nós uma profunda convicção de pecado. Eles deveriam sentir a sua culpa, eles deveriam entender que aquela religiosidade formal e externa apenas, aparente apenas, estava ofendendo a Deus. Porque nós, infelizmente, irmãos, nós pensamos que o que ofende a Deus são apenas pecados mais graves. É a prostituição, é o adultério, é o vício, mas não. Uma religião sem fervor no coração, alguém que se diz que ama a Deus, mas que não ama com fervor, com verdade no coração, é tão ofensivo quanto outros que também estão praticando coisas horrendas. E ele está aqui dizendo que eles precisavam lamentar, chorar. Eles deveriam entender que eles ofenderam a Deus com aquele estilo de vida religiosa. E ele vai dizer que isso deve vir também acompanhado de jejum. Jejuns no plural. Jejum, irmãos, é um ato de humilhação diante de Deus, de contrição. Quem jejua tem o desejo de mostrar a Deus que ele está arrependido, que agora o seu desejo maior, a sua fome maior é pela presença dele.
que o anseio maior nosso é por Deus, que a nossa fome maior não é pelas coisas da terra, mas é pelo próprio Deus. Quem jejua tem esse sentimento de mostrar para Deus que o que ele mais se importa naquele momento não é com as coisas desse mundo, mas é com as coisas que vêm do Senhor, com o próprio Deus. Ele está mais interessado no pão do céu do que no pão da terra. E o jejum, irmãos, é um instrumento de mudança, mas não em Deus, mas em nós. Porque quando jejuamos com esse entendimento de que estamos nos humilhando diante de Deus, que queremos mais Deus do que qualquer outra coisa, então Deus nos quebranta. Deus então começa a trabalhar em nós e começa agora a ministrar no nosso coração fome e desejo pelas coisas do céu do que pelas coisas da terra. Alguém já disse, jejum é fome de Deus. Jejum não é greve de alimento, não é regime para emagrecer, não é asceticismo. Não, jejum é fome de Deus. É quando o seu foco está em Deus. É quando o seu foco é ter mais de Deus, estar mais com Deus. Então o nosso jejum é uma prova de que nós verdadeiramente estamos sendo quebrantados por Ele. Estamos desejosos de voltar a ter uma relação com Ele. O jejum, como foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus, é uma experiência pessoal e íntima. Mas veja, irmãos, aqui que Deus está chamando o povo a jejuar coletivamente, publicamente. Há momentos em que a igreja precisa convocar um jejum coletivo, em que todos irão saber que estamos jejuando. E isso não é errado, desde que o propósito e a motivação seja correta. Buscar a Deus, se voltarmos para Deus. Mas veja, irmãos, o verso de número 13. Jejum, lágrima, choro, mas ele vai dizer, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Havia um costume, era uma coisa cultural, de que os judeus, em meio ao perigo, em meio ao desespero, eles rasgavam as suas vestes, em sinal de desespero. Então, muitos judeus tinham esse costume. Era um ato diante de Deus, mas principalmente diante dos homens, de mostrar o seu desespero. E Deus está dizendo, não vai adiantar vocês rasgarem apenas as vestes. Eu quero que vocês rasguem o coração de vocês. Porque nós somos capazes, irmãos, de rasgar as vestes e ser aplaudido pelos homens, de sermos reconhecidos pelos irmãos de que estamos rasgando o nosso coração para Deus, de que estamos nos abrindo para o Senhor, quando na verdade não passa de um mero formalismo, não passa apenas de um teatro diante dos homens, uma busca de mostrar aos homens o quão piedosos somos. E Deus está dizendo, vocês não me impressionam com esses atos. Eu não quero apenas o ato externo, eu quero algo íntimo de vocês. Eu quero que vocês rasguem o coração diante de mim. E ele diz que se convertam a mim, do íntimo. Ou seja, reconheçam os seus pecados, as suas falhas. Reconheçam a sua falsa religiosidade. E se voltem para mim de todo o coração. Lá no profeta Jeremias, em um outro contexto, Deus disse a mesma coisa. E buscar-me-eis, e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós podemos buscar a Deus e ainda assim não ser de todo o coração. Você pode estar aqui na igreja e eu também, e ainda assim não ser uma busca de todo o coração. Está aqui para impressionar alguém, está
está aqui para agradar alguém, o cônjuge, a namorada, o namorado, o pai, a mãe, para agradar o pastor. Obrigado, querido. Ele está dizendo, não é isso, eu quero de todo o coração. Então veja, irmãos, que Deus não se satisfaz com uma espiritualidade teatral. Ele não aceita um quebrantamento externo sem um quebrantamento interno. Para Deus, irmãos, não é suficiente apenas estar no templo, apenas cantar, apenas prestar um culto animado. E quem olha de fora diz, que igreja, que povo animado, que povo, como diz, que povo pentecostal, que culto animado. Deus não se impressiona com isso. Podemos ter essa alegria e devemos ter fervor, devemos, mas tem que ser algo que vem do coração, de um coração quebrantado, arrependido, rasgado diante de Deus. É isso que Deus quer de nós. Foi isso que Deus disse lá no Salmo 51, que o sacrifício que Deus espera de nós é um coração quebrantado, um coração humilde, arrependido. Deus não rejeitará. E Deus está dizendo, vocês precisam se converter a mim. E Deus vai apresentar através do profeta a motivação pela avó para que eles pudessem se voltar a Deus. Olha o verso 13 ainda, a parte B. Porque Ele é misericordioso. Por que vocês devem se voltar para Deus, rasgar o coração, se converter a Deus? Porque Deus é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em benignidade. Ele fala um pouco da natureza de Deus, do caráter de Deus, de quem Deus é, e Ele se arrepende do mal. Então, o que me dá esperança de Deus me poupar do juízo, de Deus me aceitar em seus braços de amor, em sua presença que é santa, não é o meu quebrantamento em si, mas é o fato de sabermos quem Deus é. Não é a minha performance em si, mas quem Deus é misericordioso. Em outras palavras, vocês podem buscar a Deus, rasguem um coração diante dele. Deus, se vocês fizerem isso com verdade no íntimo, Deus irá aceitá-los, porque Ele é misericordioso, porque Ele é tardio em irar-se, Ele é longânimo, Ele é benigno, Ele é bom. Então, meditar em quem Deus é nos serve de estímulo para nos arrependermos e nos voltarmos para Deus. A misericórdia de Deus, irmãos, triunfa sobre a sua ira, sempre que o povo dele se arrepende dos seus pecados e se volta para ele. Veja que Deus diz, por meio do profeta, que Deus se arrepende do mal. Quando Joel fala que Deus se arrepende do mal, ele está usando uma linguagem figurada, aquilo que na teologia nós chamamos de uma linguagem antropopática, que é atribuir a Deus sentimentos humanos. Há uma outra linguagem teológica que nós chamamos de antropopática e antropomórfica. Uma linguagem antropomórfica é quando a Bíblia atribui a Deus uma anatomia humana, os braços do Senhor, as mãos do Senhor. Mas quando é sentimentos, é uma linguagem antropopática. Então é uma maneira em que o profeta está dizendo ao povo de Judá: se vocês se arrependerem verdadeiramente, se vocês se converterem a Deus de todo o coração, Deus pode anular esse juízo, Deus pode poupá-los e ainda abençoá-los. Verso 14, ainda abençoá-los, é o que ele vai dizer, ele vai explicar o que é esse arrependimento de Deus, esse se arrepender do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Porque Deus é misericordioso e bom, porque Deus contempla e ouve um coração quebrantado e arrependido, Deus pode reverter essa praga
que está por vir, esse exército assírio que está por vir, e que foi o que de fato aconteceu. E Deus pode poupá-los do dia final, do grande juízo. E olha a expressão, quem sabe, é uma forma humilde de oferecer esperança. O Evangelho traz a esperança aos pecadores. Ah, se vocês se converterem de todo o coração. Ah, se vocês rasgarem o coração diante de Deus. Quem sabe, a esperança. A esperança. Agora, do verso 15 ao verso de número 17. Joel vai reiterar que aquela chamada ao arrependimento era para todo o povo. Novamente, o verso 15 ele diz: tocai a trombeta em Sião. Fiquem atentos, gente. Olha o alarme de Deus. Toca a trombeta em Sião, toca o chofar. Santificai o jejum novamente. Se separem através do jejum. Santificar é separar. Se separem através do jejum. Convocai uma assembleia solene, uma reunião do povo de Deus. Quem vai participar dessa reunião? Congregai o povo, santificai a congregação. E ele diz: ajuntai os anciãos, os líderes de Judá. E aqui você pode ampliar. Os líderes principais juntamente com os líderes das famílias. Congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, desde criança aos jovens, aos líderes, todos. Verso 17, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Deus está dizendo por meio do profeta: convoque o povo, uma reunião solene, ajunte o meu povo. E ele vai agora dizer quem que ele quer que esteja nessa reunião, nessa assembleia. E a finalidade dessa assembleia é um retorno para Deus. É uma volta para Deus. E ele começa no verso 16 dizer quem era: os anciãos, como eu disse, os líderes, aqueles de cabelos brancos, os mais idosos, aqueles que eram exemplo para a juventude, para os adolescentes, para as crianças, deveriam ser os primeiros a estarem ali, para serem exemplos no arrependimento que deveria ser coletivo. Os líderes, os mais velhos, deveriam ser os primeiros a acertarem a sua vida com Deus, a se prostrar diante de Deus. Os líderes da casa, das famílias, e aqui principalmente os homens, deveriam ser os primeiros a dar o exemplo às suas famílias, aos seus filhos. Mas ele continua, verso 16, os jovens, em algumas traduções está aí os filhinhos, aqui na que eu li está as crianças, mas é uma referência aos jovens, porque logo em seguida ele fala daquelas crianças que mamam, crianças que ainda estão no peito da mãe. Então não era apenas os anciãos, mas os jovens deveriam se voltar para Deus com urgência. Por mais que eles fossem fortes, porque a juventude tem o vigor a favor de si, a força da juventude era incapaz de impedir o perigo do juízo de Deus que estava para vir sobre eles. Os jovens deveriam se arrepender. Mas depois ele diz as crianças, embora essas crianças ainda fossem crianças de peito, e que não teriam consciência do perigo que estava por vir, elas seriam atingidas pelo juízo de Deus, por causa dos pecados dos seus pais. E elas precisavam estar presentes ali naquela reunião solene, para verem o choro dos seus pais, para naquele momento entenderem de alguma forma que algo diferente estava acontecendo.
porque estariam vendo o papai e a mamãe chorando, se derramando diante de Deus. Então as crianças deveriam estar ali naquele culto, naquela reunião solene. E por último ele diz os recém-casados. Isso aqui é algo muito sério. Dentro da cultura judaica, irmãos, sempre que um casal jovem se casavam, eles tinham alguns benefícios. Por exemplo, o jovem homem, ele era dispensado do serviço militar. Opa, casou, você está isento de serviço militar. Vai curtir o casamento durante um ano. Seu foco é o casamento agora durante um ano. Eles eram isentos também de qualquer dever público, porque eles deveriam cuidar um do outro. Então, durante um ano, aquele casal recém-casados deveriam se dedicar um ao outro. E agora Deus está dizendo: não, não, não. Vocês também devem vir. É um chamado urgente. Todos precisam estar presentes. Em vez de vocês se alegrarem nesse recém-casamento, vocês devem chorar agora. Vocês vão substituir a alegria pelo choro. Porque não adianta estarem felizes, bem-sucedidos no casamento, se a vida de vocês com Deus não anda bem. Substitua então a alegria pelo choro. E aí agora ele se dirige aos sacerdotes no verso 17. Os ministros de Deus, eles deveriam chorar e orar pelo povo. Veja, irmãos, que eles não deveriam apenas chorar pelos seus próprios pecados. Isso me chamou muita atenção. Eles deveriam derramar lágrimas a favor da nação. Os sacerdotes deveriam chegar diante de Deus, escute isso, lamentar e chorar pelos seus pecados, mas lamentar e chorar pelos pecados do povo. Olha a expressão entre o pórtico e o altar. Vocês devem voltar a orar naquele lugar que foi destinado a isso. Entre o pórtico e o altar era o lugar onde os sacerdotes faziam as suas intercessões. E o verso 17 vai nos mostrar por que Deus quer que os ministros dele, os sacerdotes dele, chorem e orem. Olha o que ele diz. Poupa o teu povo, ó Senhor, essa é a oração que eles devem fazer pelo povo. E não entregues a tua herança ao opróbio, para que os gentios o domine. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Para que o povo não caia em opróbio. Para que Deus não entregue seu povo aos seus inimigos. E o povo de Israel, em vez de ser um canal de glorificar a Deus, as nações olharem a nação de Israel e exaltarem a Deus, eles iriam agora então escarnecer de Deus, iriam zombar de Deus, para que o teu povo não seja humilhado e consequentemente o seu nome não seja envergonhado. Porque é isso que os povos vão dizer: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Que Deus é esse que o povo dele é humilhado, o povo dele é entregue aos inimigos? Então veja que a preocupação do profeta Joel é ver o nome de Deus sendo desonrado. Ele se preocupa com a glória de Deus. Quando o povo de Deus, irmão, se rende ao pecado, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Essa é a grande verdade. Quando eu e você nos entregamos a uma vida mundana, os ímpios que convivem conosco blasfemam de Deus, zombam de Deus. E essa é a preocupação do profeta. O profeta está dizendo: vocês devem chorar pelo povo, orar pelo povo, pedindo para que Deus não os entregue aos gentios, que eles não virem opróbrio, humilhação, chacota entre os gentios, para que Deus não seja desonrado. Essa é uma chamada ao arrependimento. O povo agora tem essa mensagem. Está vindo um juízo,
Os assírios estão vindo. E Deus está na frente desse exército assírio. É Deus que está trazendo eles. É Deus que está no comando. Eles ouvem a voz de comando do próprio Deus. Mas tem algo ainda pior. Está vindo um juízo final. O último dia da humanidade. Esse é o grande e terrível dia do Senhor. Nenhum vai escapar. Rico, pobre, branco, negro, doutor, indouto. Ninguém vai escapar. E vocês agora estão tendo uma oportunidade de se livrarem, de serem poupados. Qual é? Se arrependam. Se convertam a Deus de todo o coração. Se reúnam para buscarem a Deus, para se humilharem diante de Deus. Abandonem essa vida medíocre e religiosa de vocês. Não pensem vocês que vir ao templo é suficiente. Deus quer intimidade conosco todos os dias. Aí do verso 18 ao 32, do mesmo capítulo, eu não vou explicá-los. Deus vai fazer promessas. Veja como Deus é misericordioso. Deus, além de poupar o seu povo, se eles assim procedessem, Deus faz promessas ainda, irmãos. Só de nos poupar já era algo fantástico, maravilhoso. Mas Deus ainda é tão maravilhoso, excede o nosso entendimento, que Ele vai nos trazer promessas. Promessas para aquele tempo, que Ele vai restaurar ali a economia da nação, mas que Ele vai derramar o seu Espírito sobre todo o povo. Um tempo de bonança. E na semana que vem, se Deus permitir, vamos explicar isso. Mas eu quero fazer algumas aplicações em cima desse texto. Irmãos, eu confesso a vocês que à medida que eu estudava, consultava os livros, os comentários, eu fui levado em muitas dimensões do meu entendimento. O coração apertava. Como Deus falou ao meu coração, como eu fui exortado, como nós precisamos de mudança, como vocês, junto comigo, precisamos de mudança. Essa mensagem é atual, irmãos. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para mim. Então vejamos aqui alguns ensinamentos para todos nós, em cima do que nós acabamos de ler e explicar. Devemos tomar cuidado com a religiosidade externa somente. Alguém disse que o maior inimigo do cristianismo é quando ele vira uma religiosidade. Quando nós entendemos que o nosso relacionamento com Deus consiste apenas em ter algumas atitudes. Frequentar os cultos, participar de alguns eventos da igreja, ouvir músicas no carro. Opa, vou começar meu dia bem. Um louvorzinho gospel. É quando eu e você pensamos que a vida com Deus é apenas entregar o dízimo. Como se Deus dependesse do seu dinheiro, precisasse do seu dinheiro. Então eu vou entregar o dízimo e está tudo certo. Então, o maior inimigo do cristianismo é quando nós o tornamos uma mera religião, que fica apenas no campo do fazer. E aqui nós somos exortados de que Deus nos quer por inteiro. O que de fato Deus quer é o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade por inteiro. Aqui nós somos exortados que Deus não se agrada de um culto da boca para fora. Jesus usou o livro do profeta Isaías quando ele disse: esse povo me honra com os lábios. O que é honrar com os lábios, irmãos? É dizer: olha, eu sou servo de Deus. Eu sirvo o Deus verdadeiro. Eu sou servo de Cristo. O que é honrar a Deus com os lábios? É vir à igreja e cantar apenas.
é dar a paz do Senhor apenas, é se revestir de um linguajar religioso apenas, é se vestir no sentido da indumentária e dizer: olha como eu sou crente, olha como eu sirvo a Deus. Religiosidade externa, formal. Deus não se agrada de coisas meramente externas e formais. Deus quer a verdade no íntimo, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade. Em outras palavras, Deus nos quer por inteiro. Deus não quer você somente no domingo, irmão, e nem somente na terça e na quinta. Deus nos quer de segunda a segunda, de domingo a domingo. E é por causa dessa religiosidade maldita, a religiosidade dos fariseus, que se contentam com aquilo que é externo apenas, com os elogios do homem, é que Deus muitas vezes permite que o mal venha sobre a nossa vida. É o que nós aprendemos nas aulas anteriores. Deus usando o profeta para dizer a ele: gente, olhe para mim, irmãos, gente, nunca aconteceu isso antes, vocês precisam despertar. Isso não é apenas uma catástrofe natural, essa seca, essa invasão dos gafanhotos. Vocês precisam entender que a mão de Deus está atrás disso, que é Deus que está trazendo sobre vocês juízo. Deus quer despertá-los, Deus quer levá-los a uma reflexão de como anda a vida de vocês. É por isso que muitas vezes Deus vem ao nosso encontro com tribulações, porque Deus vai nos chamando pela palavra, Deus vai nos chamando e a gente vai se endurecendo, a gente vai vivendo aquela vidinha mesquinha, cheia de pecados ocultos, e o pastor prega, os obreiros pregam, o pastor visita, o pastor manda mensagem: estou sentindo a sua falta no culto, onde você está, vamos ter vida com Deus. Olha, irmãos, para de ficar em casa dia de culto, vem prestar culto a Deus, para com esse negócio de academia dia de culto, para com esse negócio de você priorizar as coisas do mundo, e você continua duro. Sabe o que acontece? Vai chegar a hora de Deus sacudir a sua vida. Vai chegar a hora de você falar: Deus, me perdoa. Deus, tem misericórdia de mim. Me ajuda, porque eu estou rejeitando o seu chamado. Eu sou um mero religioso. Eu sou um monstro dentro da minha casa. Eu dou a paz do Senhor para o pastor, mas dentro de casa eu não tenho paz com a minha esposa. Eu não tenho paz com meus filhos. Eu sou um carrasco, Deus. Eu digo a paz do Senhor na igreja, mas eu sou um homem e uma mulher desonesto no trabalho. Eu cobro além do que precisa, além do que é justo. O meu patrão é rico, então eu penso que eu preciso ter mais, porque é justo. Então eu tiro sem ele saber. Eu puxo o tapete dos meus companheiros. Então vai chegar a hora que Deus vai sacudir. Não é que tudo que acontece de ruim na nossa vida é Deus vindo com juízo, mas também a gente não pode se esquecer que há sofrimentos e juízos da parte de Deus por causa dos nossos pecados, que Deus usa isso para nos sacudir, nos despertar. O pecado atrai o juízo de Deus, essa é a verdade. As calamidades são os chicotes da disciplina de Deus, é Deus nos chicoteando. É o pai que ama o seu filho e não deixa ele permanecer no erro, porque um pai que ama o seu filho disciplina, corrige, não permite que ele continue naquela vidinha terrível e pecaminosa. Um outro ensinamento, irmãos, ainda falando sobre o juízo de Deus. Perceba, irmãos, tocai a trombeta em Sião. O juízo começa pela casa de Deus. Isso foi dito pelo apóstolo Pedro. Em 1 Pedro 4,17, o juízo começa pela casa de Deus, depois vai para o mundo. Deus é santo, irmãos. E a marca do povo dele é santidade. Vocês estão prestando atenção, irmãos? Deus é santo. Deus é santo.
E nós devemos refletir essa santidade de Deus. Há inúmeras advertências que nós devemos ser santo como Deus é. Então o julgamento começa por nós. A gente anseia por um avivamento, irmãos, esse é o desejo do meu coração há anos. Mas quanto mais eu me inteiro do tema, quanto mais eu leio, mais eu entendo que o avivamento começa Deus trazendo a sua mão sobre o seu povo, julgando o seu povo, levando o seu povo ao entendimento de que precisa de mudança, de arrependimento, e muitas vezes isso vem com o seu juízo. É onde o povo então agora começa a desejar ter mais de Deus, estar mais com Deus e viver para Deus. Outro ensinamento prático, veja que o arrependimento é uma volta para Deus. Convertei-vos a mim. Não basta, irmãos, apenas termos um entendimento de que estamos em pecado. Nossa, eu estou em pecado. Você está me ouvindo? Quem sabe você está dizendo, nossa, olha, fui criado na igreja, conheço a palavra de Deus, eu estou errado. O pastor tem razão. Não é só isso, não. É uma volta para Deus. É tomar vergonha na cara e voltar para Deus. Não é apenas deixar um ou outro pecado. Estou na pornografia, agora eu paro. Estou na droga, estou na maconhinha, estou cheirando uma cocaína uma vez ou outra, vou abandonar isso e tá certo. Não é só isso. É uma volta para Deus. Tem um monte de crente que não adultera, que não usa droga, que não trai a mulher, que não trai o marido, mas que não tem comunhão com Deus. Mas porque ele não comete tais pecados que aos olhos da sociedade é um pecado horrível, ele se contenta, ele fala, estou bem. Mas ele não ama a Deus de todo o seu coração. Ele não presta culto com a sua vida a Deus. Ele não tem prazer em ler a palavra para Deus falar com ele. Ele não sabe o que é orar em casa, ele só ora na igreja. E quando ora, porque tem pessoas que nunca vieram a uma reunião de oração nessa igreja e alegam que é o cansaço físico, esteja cansado da sua vida medíocre diante de Deus. É uma volta para Deus. Não é apenas uma consciência martirizada, eu preciso melhorar, é voltar-se para Deus. É como o filho pródigo, ele caiu em si. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Esse não é o meu lugar. Que vida desgraçada que eu estou vivendo. Que miséria que eu estou. A Bíblia diz que ele cai em si, mas ele volta para a casa do Pai. Ele volta para a presença do Pai. E ele vai consciente. Olha, o que eu fiz é tão grave. Talvez o Pai não me aceite. Mas se ele me tratar como um empregado, eu já estou feliz, porque lá é o melhor lugar que eu devo estar, na presença do meu Pai, vendo o meu Pai, junto com o meu Pai, ainda que ele não me trate como filho, mas eu preciso voltar. Voltar para a presença de Deus, não é uma volta apenas para a igreja, não me entenda mal. É uma volta para Deus, um relacionamento pessoal com Deus. Porque você, repito, você pode estar terça na oração, você pode estar quinta na igreja, você pode estar na IBD no domingo à noite e ainda assim não ter uma vida íntima, pessoal com Deus. Isso é possível. Ô irmãos, é triste porque você vê que alguns irmãos, algumas pessoas, houve uma pregação igual essa, pregação forte, que Deus toca, exortações sinceras, e ela fala, agora eu vou fazer um voto com Deus, ainda tem coragem de dizer para Deus, é o meu último voto, Deus, o Senhor pode me matar, não faça isso, meu filho, é perigoso demais, você sair daqui hoje morto já. Que a pessoa participa de um congresso, aí o pregador com 350 apelos, vem para Jesus, vem,
vem, Jesus precisa de você. Aí a pessoa vai, porque o hino que está cantando tocou no coraçãozinho dela, tocou na emoção dela, ela vai, e ela vai fazendo promessas lindas para Jesus. Daqui para frente, eu vou agora voltar. Participa de um retiro, e aqueles 4 retiros, aqueles 4 dias de retiro, a pessoa fala, agora eu vou voltar para Deus. Acaba o retiro, acaba o congresso, sai do culto, passa algumas horas, está lá a pessoa de novo. Cai a pornografia no celular, fala, é a última vez, mas acabou de fazer um voto com Deus. Passa a mulher na rua, vai cobiçar. Vai chegar em casa, tem a opção de assistir um jogo de futebol ou ler a Bíblia, não leu a Bíblia, não fez nada ainda, mas ela vai para o jogo. Não é pecado de futebol não, irmão. É quando você não teve relação nenhuma com Deus e você prioriza isso, você está de brincadeira. Você é um mundano, meu filho. Quando você chega em casa e se alimenta de Netflix, sabendo que você não leu Bíblia, que você não orou, como que você e eu temos coragem? Eu também me incluo nisso, irmãos, a advertência é aqui. E aí a gente quer chegar no culto e quer sentir Deus. E aí a gente joga a culpa no ministério de louvor. Estão cantando uns hinos, só fala de glória a Deus, que Deus é bom, que Deus é santo. Não toca em mim não. Que igreja fria, que a gente não sente. Mas não vai sentir mesmo. Você é um ímpio. De segunda a sábado e no domingo, das 6 horas, você se lembra que é crente, e aí dá aquele surto de santidade em você. Aí você começa a lembrar de hino. Acabou de ficar chateado porque o time do coração perdeu, levou uma surra, falou palavrão, brigou, levantou, gritou no gol, aí deu 6:10, aleluia, eu vou para o culto. Está cheio de coisas que não edificam. Não leu uma Bíblia, não orou. Na EBD, estava em casa dormindo, passando pretinho no pneu do carro. Adorando a bênção em vez de adorar o abençoador. Que Deus me deu, eu vou cuidar. Deus me deu o carrinho, a motinha, eu vou cuidar, né? É minha, Deus me deu, eu tenho que ter zelo pelo patrimônio que Deus me deu. Que horas que eu vou fazer? Na hora da IBD. Meus irmãos, é tanta coisa que a gente pode falar. Pessoas que querem se voltar para Deus na hora da dor e da dificuldade apenas. Você já viu isso? Pega o exame, doença. Ai, meu Deus, eu vou voltar. Passa o tratamento, o médico fala, olha, o médico, que muitas vezes é ateu, fala, olha, Deus te abençoou. Milagre, viu? Eu creio em Deus, doutor. Foi Deus, eu fui lá na igreja, eu levei lá o pedidinho de oração. Deu tudo certo, doutor. É Deus, o senhor está certo. Até tenta evangelizar. Passa 1 mês, 2 meses, aonde está essa pessoa, irmão? Em casa. Nas velhas práticas pecaminosas. Pessoas que se voltam para Deus porque querem bonança. Olha, Deus, eu preciso de um emprego. Aí vem para a igreja. Eu preciso que o Senhor abençoe o meu comércio. Deus começa a prosperar. A primeira coisa que essa pessoa faz, ela volta as costas para Deus. Eu não posso ir no culto, estou cansado. Deus me abriu essa porta. Ler agora para mim é difícil. Orar, então, nem se fala, né? Ir ao culto toda terça, quinta e domingo, orar com a igreja, aprender a palavra de Deus, não, né? Agora eu sou um servo do trabalho. Aí chega em casa, sabe o que ela vai fazer? Não vai descansar. Ela vai deitar no sofá, vai pegar o celularzinho dela, vai fazer assim, ó. Cuidar da vida dos outros. Ver que roupa que a amiga está vestindo. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai assistir Netflix, quando não novela, da Globo ainda. Enquanto os filhos estão desassistidos tanto da tarefa da escola, quanto de ouvir a palavra de Deus. Aí o pastor manda, cansado.
Canse você dos seus pecados. Você se esqueceu que Deus te conhece? A gente se esquece disso todos os dias, meu Deus. É uma religiosidade. Se fosse ainda para descansar, mas não é. A maioria sabe que não é. Se esforça para ir na academia, se esforça para fazer tudo. Quando é para vir para o culto, meu Deus, que empecilho. Eu digo isso com uma certa frequência. Está caindo pedra, chuva de saraiva, vou para o trabalho, porque eu não posso perder o meu salário. Mas se uma nuvem do tamanho da mão de um homem, lá adiante, está lá em Pouso Alegre, ela fala, olha, hoje não vai dar para ir. Vai cair uma chuva. Eu não posso. Vai ficar em casa fazendo o quê? Lendo Bíblia? Orando? Amando os filhos? Cuidando dos filhos? A maioria não. Eu não vou dizer todos. Repito, a maioria está diante dos olhos, com os olhos no celular. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, sei lá mais o quê. É tanta porcaria que eu nem sei. Então veja que a motivação de muitos não é buscar a Deus. É uma fé utilitarista. Eu busco a Deus enquanto eu entendo que Ele me é útil. Enquanto ele me servir para alguma coisa, para me livrar de uma doença, para abençoar a minha família, para me dar uns bens materiais, para quietar o meu menino que está inquieto. Então eu vou buscar a Deus. E Deus está rejeitando tudo isso. É uma conversão a Ele e não às bênçãos dEle. Eu já estou terminando, irmãos. Perceba que todos foram convocados a se voltar para Deus. Os anciãos, os líderes do povo. A igreja é um retrato da sua liderança, irmãos. A igreja nunca vai estar à frente dos seus líderes. Isso eu aprendi na primeira reunião de obreiros que eu participei, e já faz um tempo. Meu pastor, na maior simplicidade que ele tinha, ele disse: os obreiros, os líderes são o exemplo da igreja. Se os obreiros estão de pé correndo, a igreja está de pé andando. Se os obreiros e a liderança estão andando, a igreja está parada. Se os obreiros param, a igreja senta. Se os obreiros sentam, a igreja deita. Se os obreiros deitam, a igreja morre. Somos líderes, exemplos. Líder de todos os setores aqui, professores, departamento infantil, adolescentes, jovens, músicos, pastores, obreiros, formação, exemplo. Nós devemos ser os primeiros a buscar a Deus, a se voltar para Ele. Nas reuniões de oração, deveríamos estar aqui em peso. Cadê os músicos da igreja na oração? Cadê as professoras? Cadê todos os obreiros? Tem os seus motivos justos? Deus abençoe, Deus sabe. Tem trabalho, tem escola, tem situações que nos impedem de vir, mas virou um estilo de vida para muita gente. Reunião de oração, né? Não precisa. Eu gosto de orar sozinho. Então você não leu Bíblia. Eu também gosto de orar sozinho. Mas o que o povo mais se fazia em reunião era orar. Orar junto, em coletivo. Então os líderes devem ser os exemplos. Pai, deixa eu olhar para você, pai. Nós somos exemplo. Sabe aquele culto que você falta e os seus filhos sabem que tem culto? E você está lá? Você foi jogar bola? Você foi para a academia? Ó. Que efeito positivo vai ter com seus filhos? Seus filhos vão crescer com um entendimento tão bom sobre o que é servir a Deus. O quão a igreja é importante para ele. É muito sério. Liderança. Desde a igreja
em casa. É triste, irmãos, como pastor, quando eu ouço alguém me dizer assim: ai, eu vim para a igreja porque de tanto que meu filho e minha filha falou, mãe, vamos para o culto. Sério? Quer dizer que para você vir para o culto, o filho tem que implorar para você vir? Era o contrário, é você que deveria todo mundo, vamos, hoje tem culto. Não temos líderes, não temos homens de verdade, é uma escassez, são raros os homens que lideram a sua casa. Se o filho diz, hoje eu não vou, menino de 5, 6, 7 anos, então tá bom, filho, hoje ninguém vai. Hoje eu não vou ler Bíblia, então tá bom, filho, seja feito sua vontade. Não há firmeza, os filhos fazem o que querem. Os líderes, se voltem para Deus. Jovens, se voltem para Deus. São de jovens que conheçam a Deus, irmãos. Jovens que chorem aos pés do Senhor, que temam e tremam diante de Deus. Jovens como José, que preferem serem presos do que ceder ao pecado. Jovens como Daniel, que resolvem firmemente não se contaminar com o mundo. Jovens como Timóteo, que permanece nas sagradas letras. Nós precisamos de jovens que tenham prazer em Deus. Por isso que a gente vê essa bagunça nas igrejas. Porque se dá Bíblia para os jovens, a maioria não fica na igreja, então tem que dar o quê? Vamos fazer da igreja um lugar que não é igreja. Então vamos pintar a igreja, vamos fazer um globo na igreja, vamos dançar, entendeu? Vamos pôr, né, as luzinhas, como é que chama? Os efeitos sonoros, vamos impactar a juventude, porque senão a gente não ganha jovem. Irmãos, nós precisamos de jovens que tenham prazer em Deus, que Deus é suficiente para eles, jovens que vão entender que o modo de curtir a vida é no altar de Deus, é na presença de Deus, quando o salmista diz que é lá que há plenitude de alegria. Ele convocou as crianças. Até as crianças são exortadas a voltarem para Deus. As nossas crianças são pecadoras, gente. Você já ensinou isso para o seu filho, para sua filha? Que ele é pecador, ele que precisa se voltar para Deus, que ele precisa confessar os seus pecados a Deus, que ele precisa se voltar para Deus. Ah, que geração de pais ruins nós somos. A gente tem uma babá eletrônica. Você já viu isso ou não? O que é babá eletrônica? Um celular na mão do filho, para ele deixar você em paz. E a gente não ensina a Bíblia, não exorta os filhos. Ainda quando não diz, eu não vou para a igreja por causa do meu filho, que tristeza. E eu posso falar com muita propriedade, eu criei 3 filhos sendo pastor, meu irmão. Nunca eu faltei um culto por causa dos meus filhos. Muitas vezes os meus filhos, irmão, ralaram, porque o ritmo da vida pastoral é de muita ralação. Mas eu não me arrependo um segundo, porque meus filhos cresceram ouvindo a palavra de Deus, cresceram convivendo com os irmãos. Quantas vezes eu dando um gabinete pastoral, meus filhos desfrutando da comunhão com o coleguinha, com o irmão mais velho, com a irmã mais velha. Nossos filhos não são empecilhos para virmos à igreja, irmãos. Há suas exceções, sejamos maduros. Mas que triste, eu não vou. Por quê? Porque eu tenho filho. Filho é bênção, não é maldição. Filho não é empecilho para servirmos a Deus. Na doença, sim, tem que ficar em casa mesmo. Tem que cuidar. Tem dias e situações específicas. Mas eu já ouvi pessoas dizer que não servem a Deus por causa dos filhos. Lamentável. E por último, os ministros. Chorem os sacerdotes. E lendo o comentário do reverendo Hernandes, eu sou muito confrontado.
Nós, pastores, não choramos mais pelo povo. A gente vê um povo frio, apático, mundano, bebendo, fumando, transando, fazendo tudo de errado. E a gente fica apático. Nem ora, às vezes. A gente vê isso como normal. Não há lágrima nos nossos olhos. Há pastores que não têm nem interesse. A pessoa pode faltar na igreja 1 ano que ela não sente falta. Está nem aí. Não visita. Não se prontifica. Não chora pelo povo. Não sente angústia de ver um povo tão distante de Deus. E o texto está dizendo: chorem, ministros. Chorem de ver o povo dessa forma e orem a Deus. Poupa o teu povo, ó Senhor. Me falta lágrimas, irmãos. Estou pregando para mim mesmo. Me falta lágrima nos olhos. E o Hernandes disse uma coisa que me tocou, que um dos maiores obstáculos à restauração espiritual da igreja é a vida superficial dos seus ministros. É uma vida superficial. É salário no bolso. Tá bom demais. Não há oração, não há jejum. Não há uma busca por Deus. Não há humilhação diante de Deus. Falta-nos lágrimas. A gente chora por tantos motivos tão fúteis. A gente chora por tanta coisa. E a gente não chora diante de um cenário lamentável da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. O tempo de voltarmos para Deus é hoje. O tempo do arrependimento é agora. Talvez eu esteja pregando para pessoas que vão ter o seu último culto e já vão ter um encontro com Deus. Talvez eu esteja pregando e vocês não me verão mais. Convertei-vos a Deus. Rasgai o vosso coração. E eu quero convidar vocês, são 6 anos que eu estou implorando para vocês jejuarem coletivamente, todo domingo. Vamos jejuar, irmãos. Vamos nos humilhar diante de Deus. Vamos ter fome de Deus. Vamos anelar pela presença de Deus. Charles Spurgeon, pregador reformado, que amava a doutrina da soberania, príncipe dos pregadores. E olha o que ele disse, falando sobre o jejum, abre aspas: nossas temporadas de oração e jejum no tabernáculo era o nome da igreja dele, tem sido, na verdade, dias de elevação. Nunca a porta do céu esteve mais aberta, nunca os nossos corações estiveram mais próximos da glória. Fecha aspas. Voltemos para Deus. Fecha os teus olhos. Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa as nossas iniquidades. Diante de um texto tão sério, de advertências tão sérias, somos capazes ainda de permanecermos com nossos corações duros e indiferentes. Espírito Santo, o Senhor é o único que pode aplicar tudo o que foi dito aqui nessa manhã aos nossos corações. Tu és o único, Senhor, que pode quebrantar o nosso coração. Tu és o único, Senhor, que pode nos fazer temer e tremer diante da sua santidade. Ó Senhor, perdoa a nossa hipocrisia,
que tantas vezes é advertida nesse púlpito, que cantamos aquilo que não vivemos, que ouvimos e ouvimos e não praticamos. Deus, tem misericórdia de nós e se volte para nós, Senhor, mais uma vez em graça e misericórdia e bondade. Aviva o teu povo, Senhor. Aviva-nos, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Traz o verdadeiro arrependimento. Vem sobre nós. Abençoe o seu povo que aqui está presente. Mas abençoe esse irmão, essa irmã, que nesse momento está nos assistindo no momento posterior. Foi o Senhor que conduziu essa pessoa a clicar nesse vídeo. Foi o Senhor que manteve essa pessoa até agora nessa oração assistindo. O Senhor vai ao encontro dela, quebrantando e restaurando ela ao Senhor. Em nome de Cristo. Amém.